Voltamos com o segundo episódio da série Jornada Azul Viver com Diabetes. Aproveito para agradecer à TV Cidade Verde por abraçar a nossa causa por meio desse espaço muito especial. Também agradeço a você por sua preciosa companhia. Comente o programa, fale do programa, use a tag @jornadaazul, marque também o perfil da TV Cidade Verde, @TV Cidade Verde, @Jeane Melo 2 no Instagram. Pode marcar também a Mávia, né? Qual é teu Instagram, Mávia? @MáviaKaline Nutri. Pronto, acompanhe lá, @MáviaKaline Nutri. Bem, o tema de hoje é alimentação saudável e diabetes. Eu estou aqui com essa nutricionista maravilhosa, me honra muito a presença dela, ela tem diabetes do tipo 1. Doutora Mávia, eu te convido a ver agora um vídeo de um jornalista, o Arthur Vasconcelos. Ele vai falar um pouco sobre a rotina dele, como ele consegue organizar a vida, né, com alimentação, insulina. Vamos ver aqui um pouquinho da história do Arthur. Bom, desde que eu tive o diagnóstico, eu fui orientado pelo endócrino e nutricionista que minha alimentação não deveria ser tão diferente assim das demais pessoas, né? Tem que ser uma alimentação saudável e equilibrada. Então, eu passo o dia fora, né? Trabalho 2 turnos, eu já busco organizar o meu almoço e os meus lanches no dia anterior, né? Então, eu busco sempre comer arroz integral, proteínas mais leves. Os meus cuidados para evitar a hipoglicemia além de ter um acompanhamento constante com o endócrino, né? Eu faço a contagem de carboidratos, estou sempre de olho na dose das insulinas basais, né? Insulina basal, que é para ela estar sempre bem ajustada e evitar essas hipoglicemias. Além disso, eu busco sempre fazer um lanche da manhã e um lanche da tarde, que me garante, assim, digamos, essa janela, né? Essa segurança para prevenir hipoglicemias. Então, além dos lanches, como todo diabético, eu ando sempre prevenido com uma fonte de carboidrato de absorção mais rápida, para caso eu precise ingerir, né, caso de hipoglicemia, eu vou, ingiro e resolvo o problema, que são cerca de 15 gramas de carboidrato. Uma barrinha de cereal, um mel, algo nesse sentido. Um abraço para você, Arthur. Obrigada pelo vídeo. Bem, doutora Mávia, a gente viu aqui que o Arthur é super bem informado, né, e muito organizado. Ele consegue organizar a rotina de um dia para o outro. Isso é fundamental para você fazer tudo direitinho, né, para não correr o risco de cair em alguma armadilha, né? De transformar, inclusive, a exceção numa coisa da rotina. Esqueci o lanche aqui, estou no trabalho, estou com fome, eu vou ali comer uma coisa que não tem nada a ver com o plano alimentar. Esse planejamento é fundamental, não é? Demais, e isso acaba acontecendo muito. Então, às vezes, uma desorganização na sua rotina faz com que você recorra a um alimento que não deveria fazer parte da rotina da sua dieta, um alimento que, às vezes, sempre o que está mais disponível ali é algo com farinha refinada, numa padaria, e aí você acaba consumindo, tem que aplicar muita insulina, a glicemia faz um pico, quando a insulina faz efeito, às vezes o paciente tem hipoglicemia, e aí aquele dia que era para ser um dia mais estável, fica parecendo uma montanha-russa. E aí você fica sempre correndo atrás do prejuízo, né? Isso. O tempo todo, é bem complicado. Bom, o Arthur falou aí que faz contagem de carboidrato. O que é contagem de carboidrato, hein, doutora Mávia? A contagem de carboidrato, ela é uma ferramenta para poder dar autonomia para o paciente que tem diabetes. Na contagem de carboidrato, nosso objetivo é fazer com que a medicação na verdade, a alimentação, elas andem lado a lado, elas andem de acordo. Então, no consultório, o que a gente faz é fazer com que as doses da medicação, ela seja ajustada à rotina alimentar que aquele paciente tem, para evitar hiperglicemias, hipoglicemias e para fazer com que aquela pessoa, ela tenha a maior parte do dia dela sejam de glicemias que estejam na meta. Quem define essa quantidade de insulina mediante aquela quantidade de alimento, a quantidade de alimento é a Nutri, mas essa relação insulina-carboidrato é o endocrinologista, não é isso? Isso. A relação insulina-carboidrato, nível de sensibilidade, não é isso? Isso. E aí, uma vez o paciente levando isso para a nutricionista, você vai adequar e vai mostrar, ensinar, porque na verdade é um momento também de muito aprendizado, esse de fazer, de conseguir fazer a contagem de carboidrato. Mas uma vez que a pessoa
começa a fazer, começa a decorar as quantidades. Hoje a gente tem os aplicativos que mostram a quantidade de carboidrato, por exemplo, 1 colher de arroz. Aí você vai lá no aplicativo, então tem vários, você pode baixar lá na sua loja de aplicativo. Tem até algumas ferramentas de inteligência artificial que você fotografa o prato, né? Tem a Tia Beth, eu não sei se você já está usando. Eu sempre falo para a doutora Marvel, olha a Tia Beth. Você fotografa e ela faz uma estimativa, né, de quanto tem de carboidrato. A contagem de carboidrato é para a pessoa com diabetes 1 e 2 ou só para a pessoa que tem diabetes do tipo 1? Na verdade, a contagem de carboidrato ela acaba funcionando melhor para pacientes com diabetes tipo 1, porque são múltiplas doses de insulina que aquele paciente faz. No paciente com diabetes tipo 2, a gente até consegue colocar um pouquinho, principalmente quando ele é insulino dependente, mas acaba que é algo mais diferente, não é tão restrito quanto o paciente tipo 1. Com o paciente tipo 2, é mais aquela questão da reeducação alimentar e funciona muito bem para o paciente com diabetes tipo 2, focar em diminuir os picos glicêmicos durante as refeições. Por quê? Porque ele ainda tem uma produção de insulina remanescente. Só que essa insulina que ele produz, ela não está sendo necessária. Então, a alimentação, ela consegue ser planejada de uma forma que a insulina que aquele paciente ainda produz, ela consiga dar conta do contexto alimentar que ele está agora. Pois é, gente, diabetes é aprendizado, é informação, você tem que buscar isso, ser protagonista do seu tratamento, da sua rotina para poder viver bem. E é possível viver bem com diabetes, com orientação correta, sem querer copiar. O tratamento de uma outra pessoa é tudo muito individualizado, então não copie plano alimentar, não é isso, doutora Mávia? Nem dose de insulina. Nem dose de insulina, combine sempre com o profissional que tenha relação com aquela parte do tratamento. E eu vou chamar agora outro vídeo, viu? É a Jussara Reis, que é mãe pâncreas do Vitor, uma criança linda, nosso mascotinho, ele tem diabetes há 5 anos. E a nossa amiga Jussara tem uma pergunta para fazer. Olá, eu sou Jussara, sou mãe do Victor Josiel. Victor Josiel hoje tem 11 anos de idade, tem 5 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1. E eu gostaria de saber como que eu faço para me organizar em relação a aplicar insulina sem fazer a contagem de carboidrato. Principalmente quando ele vai comer doce, quando vai para as festinhas infantis, que tem bastante doce, bolo. Como que eu faço para estar aplicando as quantidades de insulinas corretas? Essa pergunta muitas mães pâncreas fazem, não é isso? No caso da Jussara, ela não faz a contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato dá um pouco mais de liberdade, não é isso? É o tratamento, a ponto da pessoa poder comer um doce, um bolo numa festa, um refrigerante, sei lá, não é nem tão saudável. Mas às vezes as pessoas fazem isso, enfim, ela já vai ali, já sabe aquele bolo corresponde a tanto de carboidrato, aí aplica ali a insulina, então vai ali organizando. Quando a pessoa não faz uso, no caso da Jussara, né, não faz a contagem, como é que ela pode fazer ali nessa história das festas, né? No momento em que a criança quer comer um doce, o que é que você tem a dizer para ela? A Jussara me colocou numa situação difícil. Mas nesse caso, a primeira coisa que precisa acontecer é que essa criança, ela vá para a festa com a glicemia na meta. O ideal é que essa glicemia esteja ali até 130, tendo em vista que você vai fazer uso de carboidratos refinados, de alto índice glicêmico. Precisa maneirar no consumo, mas assim, eu não tenho outra resposta para dar se não for ficar vigilante com a glicemia a todo momento, porque como não existe uma contagem de carboidrato, não tem como a gente estabelecer uma quantidade de insulina que vai ser suficiente. Eu mesma, durante a questão de festas e eventos comemorativos, como é que eu faço? Eu sempre visualizo como é que está minha glicemia antes do evento, eu vou monitorar, eu como um pouquinho, aplico insulina e vou ficar monitorando. O que você não pode fazer é aplicar uma dose o suficiente para o evento inteiro, porque mudanças de programação podem acontecer. Verdade. Você pode não comer a quantidade que você achou que ia consumir, ou você pode comer além daquilo que você achava que iria comer.
E, na verdade, a gente também tem que ter um cuidado no pós-festa, porque a depender da escolha dos alimentos que você for fazer, pode ter alimentos que têm uma riqueza muito grande de gordura, que você já falou aqui no início. Então, essa gordura, ela pode ter um impacto glicêmico justamente na madrugada, porque 10% mais ou menos da quantidade de gordura é convertida em glicose. Então, mesmo que não faça, digamos que um estrago absurdo, é o que justifica muitas vezes a mãe falar que, nossa, o meu filho foi dormir com a glicemia ótima e ele acordou com a glicemia não sei quantos pontinhos a mais. Então, esse manejo, ele precisa ser redobrado quando a alimentação muda, principalmente nesse período noturno. Então, não tem saída, tem que ficar verificando a glicemia a todo momento durante a festa. Rezar para a criança brincar muito, correr também. Exatamente. Né? Às vezes o Enzo, quando era pequenininho, apostava nisso. Olha, ele vai esquecer que tem doces e vai correr muito. E acontecia dele vir com aquela hipoglicemia. Ele escolhe aqui o brigadeiro. Tem isso, exatamente. Né? A criança que tem uma sensibilidade à insulina um pouco melhor, ela ainda tem esse privilégio, porque quando a gente é adulta, a gente só fica não sentado. sai correndo, né? Não sai correndo na festa. Então tem isso, tem essa liberdade, não é isso? Por falar em festa, né, nessas festas, as nossas aqui do Nordeste, do Piauí, a gente prova muito, vê muita cajuína. Cajuína é uma delícia, né? Ainda mais nesse clima, nesse calor. Mas eu tenho observado, doutora Mávia, que apesar da cajuína não ter açúcar, ela eleva bastante, não é? A glicemia, pelo menos assim, eu vejo algumas pessoas comentando, lá em casa a gente cura a hipoglicemia com cajuína. Então não dá para confiar só, não tem açúcar, então eu posso tomar essa garrafa de cajuína. Como é essa história da cajuína? É o que eu havia falado, inclusive, anteriormente. O fato daquele alimento não ter açúcar não quer dizer que ele não tenha carboidrato, porque ele tem o carboidrato do caju. Então, o caju é uma fruta que não tem açúcar, não foi adicionado, mas que tem o carboidrato da própria fruta. A frutose é o açúcar do caju, né? Exatamente. E ele fica bem concentrado. Exatamente. Então, assim, é uma possibilidade quando você tem ali a melhor oportunidade. Eu tô com a melhor oportunidade que a gente, como diabético, tem. Eu tô com hipoglicemia, estou diante de uma comida que eu quero muito consumir. É um momento oportuno, embora a gente não indique fazer isso no dia a dia, porque a gente acaba perdendo as estribeiras. A glicemia está muito baixa, você vai querer curar ela ali com um bolo de chocolate, mas você não sabe até que ponto pode ir, e aí você acaba confundindo a hipoglicemia com desejo de comer e com medo de morrer, e quando você vai ver, uma glicemia foi de 50 para 300 em um piscar de olhos. Aí é a tal da hiperglicemia de rebote, né? Exatamente. Que você não está nem pensando, nem desejando, aí vem aquela surpresa. Doutora Mávia, mito ou verdade? O vinagre de maçã ajuda no controle glicêmico? Ele ajuda, nós já temos evidências científicas sobre o uso do vinagre de maçã. Inclusive, já teve uma influenciadora que é médica endocrinologista, a Pâncreas Artificial, né, que está no Instagram, que ela trabalha muito, ela fez alguns testes, inclusive na rotina dela, para poder fazer essa avaliação. E ela comeu a mesma comida de um dia, ela consumiu essa comida no outro dia e ela fez o teste usando o vinagre de maçã em um desses dias e ela validou realmente. A questão é que muitas pessoas acabam se confiando no potencial que um alimento único vai salvar um contexto alimentar e isso infelizmente não ocorre. É uma solução simples para uma situação complexa. Exatamente. Né? Então não adianta, por exemplo, você achar que o vinagre de maçã vai resolver um problema se você está comendo um pratão de arroz que não tem salada, que não tem fibra, que não tem um aporte de proteína de forma adequada. Então aí é um verdadeiro milagre. O vinagre de maçã, ele vem como se fosse uma cerejinha do bolo, mas você não pode atribuir ele ao seu controle glicêmico do dia a dia. Uma boa dica, vejo muita gente fazendo uso assim do vinagre, colocando na alimentação, mas tem esse lado, realmente tem que olhar para o carboidrato que está no prato, porque o vinagre não vai fazer milagre, né? E por falar em milagre, chá faz algum milagre, doutora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então tem essa história do chá de insulina, do chá de pata de vaca, como é isso? Não, o chá não tem esse efeito de curar o diabetes. Se você está colocando as suas expectativas no chá, estou aqui para lhe dizer que você pode, acabar
Vai servir para hidratar. Exatamente, o chá, ele tem inúmeros benefícios, ele é um anti-inflamatório, todo chá tem esse efeito diurético que te ajuda numa retenção de líquido. A gente sabe que pacientes com diabetes muitas vezes podem se sentir mais retidos, principalmente os diabéticos que são insulino dependentes, né? Ou então, após o momento que você teve um consumo fora da dieta, tipo, eu comi aqui um pizza, aí você tem que aplicar muita insulina, no outro Sim. dia é normal você acordar mais inchado. O chá, ele pode ajudar na base de alimentação de qualquer pessoa. Agora, quando o seu objetivo é controle glicêmico, não tem segredo. É dieta, medicação e exercício físico, que esse sim, as pessoas se esquivam muito, mas o exercício físico é um remédio natural. Na verdade, assim, a gente fala que produz uma insulina natural, né? Porque, assim, é fazer o exercício e ver a glicemia cair, não é, doutora? O exercício, ele tem uma capacidade incrível. A gente usa insulina, ou seja, o paciente também que usa, por exemplo, metformina no diabetes tipo 2, para reduzir a sua glicemia, né? A questão é que o exercício, ele tem o potencial de captar a glicose que está extra no seu sangue e levar para dentro do músculo, porque o músculo, ele é dependente de glicose e ele, assim, arrasta toda a glicose que está sobrando no seu corpo quando você estimula ele. Então, não tem segredo. É até uma dica super interessante que, inclusive, eu dou para os pacientes, é depois, se você tiver essa oportunidade, depois do seu almoço, de uma refeição ali mais rica, se você tiver a opção de fazer uma caminhadinha. Aqui em Teresina a gente sabe que é um pouco difícil, mas nas férias, por exemplo, é uma super possibilidade, porque às vezes você está numa praia. Ou tem uma esteira em casa, Isso né? aconteceu. Pode ter esteira. Exatamente, então isso aconteceu comigo na minha última viagem que eu fiz para Fortaleza. Tive aquele café da manhã do hotel e naturalmente isso não foi planejado, mas eu fui ali para a praia e fiquei caminhando na areia. A gente sabe que a areia da praia dá muita dificuldade de andar e é um esforço. Quando eu voltei, eu esperava ver aquela glicemia. Eita, com o café da manhã de hoje, será como é que ela vai estar? E eu me surpreendi com a glicemia ótima, porque eu tive esse movimento depois da refeição. Muito bom, então é caminhar, né? Nada de dormir, né? De ter aquele soninho, bora bater perna um pouquinho. Eu fazia muito isso com o Enzo. Hoje ele vai dormir, mas eu botava ele para brincar, andar de bicicleta. Isso há muitos anos atrás, né, doutora Mávia? Doutora Mávia, a gente está falando aqui nessa conversa toda, falando basicamente sobre equilíbrio, sobre alimentação saudável, sustentável. Nós não estamos falando de nada possível ou tão complicado assim, a ponto da pessoa não conseguir fazer uma adesão. Esse é o caminho, não é? Não da super restrição, né? Que a gente vê muitas pessoas, às vezes, até se martirizando. Às vezes não faz boas escolhas ou não está tomando a medicação na hora. E aí começa a ver ali a coisa acontecer, a glicemia subir e começa a dificultar um pouco a vida, mas não. A gente está falando de sabor, um plano alimentar equilibrado, com sabor e possível de ser executado no dia a dia, não é isso? Não tem nada, não existe nada de uma super restrição a ponto de você dizer, eu vou morrer de fome, né? Isso. Não é nada low isso, ou, né, nenhum nome, nenhum rótulo tem para isso que a gente está conversando. A gente está falando só de alimentação saudável. De comida de verdade. Comida de verdade. Muitas vezes, quando a gente também cria um ranço de certas dietas, estilos de dieta, mas quando você vai ver, e eu sou a prova viva disso, né? A gente tem um ranço de alguns nomes que traz dieta low carb, dieta isso, dieta aquilo, mas a verdade é que quando você tem uma alimentação saudável, naturalmente você não come carboidratos em excesso, porque os carboidratos, eles estão lá nos refinados. Então, a partir do momento que ninguém está falando aqui para parar 100% de comer carboidrato refinado, porque vai ter os eventos sociais. A questão é que isso deve ser a nossa exceção e não a nossa regra. Então, é para você descascar mais, é para você desembalar menos. A alimentação saudável, ela é muito mais sobre inclusão do que sobre exclusão. Então, eu cansei de ver, por exemplo, pacientes que chegam no consultório com um café da manhã extremamente simples,
porém prejudicial. E quando ele sai do consultório, ele sai com a prescrição para comer mais, comer melhor. Então, o paciente chega, por exemplo, comendo cuscuz com café com açúcar. Ele sai de lá com a prescrição reduzindo a quantidade de cuscuz, porém ele pode comer 2 ovos, agora ele pode colocar um pouquinho de queijo, que é para reduzir esse impacto glicêmico. Então, muitas vezes ele come melhor depois que procura realmente esse suporte, procura a informação. E o paladar se adapta, a verdade é essa, não é, doutora? Daqui a pouco você está, não gosto desse alimento porque está com muito doce, porque já está fazendo menos uso de coisas doces, de alimentos doces, né? Já começa a refinar mais o paladar, já não gosta daquele chocolate com 0 açúcar, já vai preferir o amargo, então o paladar se adapta, não é completamente. isso? O nosso paladar ele é 100% adaptável, nada é assim estagnado, a gente consegue mudar e evoluir. Eu queria que você falasse aqui, doutora, e é assim, minha última pergunta, na verdade, é uma reflexão na importância da autocompaixão e do autoconhecimento nesse processo, nessa caminhada, em busca do viver bem com diabetes, né? Isso tudo tem que estar muito equilibrado, porque a gente às vezes fraqueja hoje, amanhã faz direito, então tem que colocar isso na balança para viver melhor, não é isso? Certamente, eu sempre falo que o que foi determinante para eu sair de um ponto A e para um ponto B e hoje ser inspiração e direcionar as pessoas nesse caminho da jornada com o diabetes, sem dúvidas alguma, foi o autoconhecimento. Porque é só quando a gente olha para dentro, a gente entende quais são os nossos medos, as nossas fragilidades, a nossa incerteza e vem esse acolhimento da nossa vulnerabilidade. Poxa, é isso que me aconteceu, é isso que eu tenho agora, como é que eu vou lidar com isso? Então, às vezes, o diabetes a gente sabe, no consultório a gente vê muito isso, que é uma condição que deixa as pessoas extremamente ansiosas, porque você precisa estar vigilante o tempo inteiro, você toma muito mais decisões do que uma pessoa que não tem diabetes, então você ter esse equilíbrio e esse autoconhecimento para que você não se abale diariamente. Compaixão, né? Essa autocompaixão mesmo, naquele momento que você deslizou com a consciência de quem sabe que não pode ficar fazendo aquilo sempre, né? É uma flexibilidade também, porque às vezes eu percebo, isso aconteceu comigo, poxa, agora eu vou investir pesado no meu tratamento, eu vou me cuidar, e você faz tudo certo, mas você tem uma hiperglicemia, porque nem sempre a hiperglicemia ela vem por fatores que estão sob o nosso controle. Então, às vezes você pegou uma virose, você está usando um antibiótico, você não teve, né, você não teve uma boa noite de sono, você recebeu uma notícia ruim, você ficou nervoso. Então, tudo isso altera a nossa glicose. Você está numa semana onde você está tendo que dar o seu melhor no trabalho e dormindo pouco. Então, não tem como a gente equilibrar todos os pratos. É o nosso desejo, mas quando você se abre para entender que você não consegue, você também acaba tirando o peso das suas costas e entende que às vezes nem tudo vai estar 100% perfeito, mas o que é mais relevante é você ser constante e você não desistir, porque aquele paciente, o diabético, que ele quer ter o controle 100% de tudo, a todo momento, é o paciente que se cansa rápido e abandona o tratamento. Agora, aquela pessoa que entende que se eu errei, se algo deu errado, primeiro eu preciso entender o que aconteceu, eu corrijo a rota e eu sigo em frente. E é sobre isso. É isso mesmo, é que está sempre recalculando essa rota, né? Diariamente, eu diria. E lá na Associação dos Diabéticos, né, nas reuniões, a gente sempre coloca isso para as pessoas. Todo dia é dia de se perdoar, de começar de novo, de focar na meta da glicada perfeita, não é? Esse é o convite que a gente faz para os pais também, que ficam muito angustiados com os resultados das glicemias. Mas é isso, a Jornada Azul, ela vem para trazer também essa mensagem, né, de acolhimento e esse conhecimento que empodera e que faz as coisas ficarem melhores, né, que você tendo entendimento do que acontece com você tem muito mais chance de acertar, não é isso, doutora Mávia? Mas agora a gente vai para um quadro
A doutora Mávia vai participar, bem especial. São mínimos que a gente vai dar, dicas legais para você seguir na sua jornada azul. Olha só, dica azul no ar, que bom esse momento. Qual a dica azul que você tem hoje pra gente, hein, doutora Mávia? A dica azul que eu tenho para dar hoje, ela pode ser muito simples. E de Cadê tão aquele prato gostoso que você trouxe? Cadê a foto Cadê dele? a foto daquele prato delicioso? Não subestimem. Olha só. Não subestimem a Temos. dica que eu vou dar agora, porque eu sei que ela parece ser muito simples e aí na prática as pessoas, nem faz efeito. E aí vocês estão indo pro chá e não vão seguir minha dica, eu não aceito isso. Jamais, também não. Ó, a dica que eu tenho para dar hoje para vocês é dizer que a ordem de consumo dos alimentos, ela vai impactar diretamente na glicemia. Eu já dei vários spoilers aqui Sim. durante a nossa entrevista, mas qual é a ideia? É você começar o seu consumo pelas fibras. Sempre pelas fibras. O que é onde? A salada. Então, a salada, ela tem bastante fibra. Ela já vai te deixar mais saciado, primeiramente. A fibra, ela também vai deixar o teu intestino funcionando um pouquinho mais lento. E lembra que o nosso objetivo é realmente deixar essa absorção mais lenta. Depois, você vai para as proteínas, representadas aqui pelo nosso frango. Franguinho. Né? O nosso franguinho. Então você vai para a proteína e por último a proteína também vai te ajudar a ficar bem saciado e lembrando que apenas 50% da proteína é convertida em glicose, isso numa refeição que tem bastante proteína, que aqui não é o caso, tá bem equilibrado. Depois, a gente vai pro último, que é a fonte de carboidrato. Aqui que está representada aqui, por exemplo, por um arroz branco, mas poderia ser uma macaxeira, poderia ser uma batata doce. Tem uma chia aí também, não é? Isso que eu ia falar. Nem foi proposital, mas aqui também temos a adição de sementes, que me parece muito mais um gergelim. Gergelim, tô vendo ali. É um gergelim. Então, o gergelim, ele é rico em gorduras boas e também é rico em fibra. Então, é um ponto positivo a mais para você colocar na sua salada e reduzir o impacto glicêmico. Então, na ordem contrária, a sua glicemia ela poderia facilmente gerar um pico bem grande e agora ela vai ser apaziguada pela ordem do consumo. E alguém pode dizer assim, por que isso, se lá na barriga vai estar tudo junto? Você já escutou isso? Eu nunca escutei, mas eu entendo a dúvida. Você entende? Eu já ouvi uma pessoa falar assim, olha, eu não entendo direito, porque não vai estar tudo junto no estômago, então por quê, né? Mas tem ciência por trás, tem estudo, sim. Ninguém vai... e tem livros, né? A Revolução Da Glicose. Mostra bem, é um livro recente, que já pode ser também uma dica aqui nesse momento. Exatamente, é uma dica extra, o livro A Revolução da Glicose. A Revolução da Glicose, um bom livro. Agora, a minha dica, para colocar a minha dica, falar, antes eu quero pedir um vídeo. Oi, Jeane. Oi, pessoal do Piauí. Eu sou a Juliana, eu sou carioca e tenho diabetes tipo 1 há 16 anos. Em 2018, eu lancei esse livro aqui, ó, A Rima da Insulina. Ele conta a história da Nina e do Pedro, que têm diabetes, andam de patinetes, comem feijão e não têm medo da injeção. Eu espero que essa rima seja inspiração para todos vocês. Para comprar o livro, é só acessar @RimaDaInsulina no Instagram. Um beijo, uma feliz jornada azul para todo mundo. Ah, que fofo, um beijo, Ju, um grande presente, essa maravilhosa escritora, engenheira, uma mulher que está à frente do seu tempo, uma pessoa que tem DM1 e que com todo o conhecimento, com toda a sensibilidade, escreveu A Rima da Insulina, que é um livro muito fofo, lindo, super bonito mesmo. O papel, as ilustrações, que mostra a história do Pedro e da Nina, que anda de patinete, come feijão, então come super bem e não tem medo da injeção. É muito lindo. Obrigada, Juliana. Você nos inspira a nossa caminhada aqui no Jornada Azul, assim como você, Mávia, nos inspirou muito pela sua história, pelo seu conhecimento, né? É uma profissional que vive na pele o dia a dia com diabetes, só tem a agregar nessa jornada tão especial aqui da gente, aqui da TV Cidade Verde, no nosso Jornada.
Eu agradeço pelo convite, para mim foi super especial. Eu sou sempre muito aberta a tirar dúvidas de pacientes com diabetes, porque eu sei na pele como é. Eu vi a dificuldade dos meus pais, eu tive também as minhas dificuldades e eu sei que o diabetes ele não é empecilho para nada que você queira fazer na sua vida, mas você precisa conviver, aprender a conviver em paz com ele, e que esse é um dos meus propósitos de vida. Sabe o que eu falo lá em casa? Que o diabetes é o seguinte, você não pode ficar refém, também não pode subestimar. Então é isso, nós não podemos viver o dia todo só em função do diabetes, mas a gente tem que estar olhando para ele o tempo todo. E é esse convite que eu faço para você, é assim que você vive, é assim que a Juliana, que a gente viu aqui, vive, equilibrando os pratos, seguindo em frente. Eu te agradeço de coração, eu agradeço a você que está em casa. Enfim, mais uma vez, muito obrigada pela companhia do outro lado. Próxima semana tem mais Jornada Azul, Viver com Diabetes, com um tema muito interessante. Vou dar spoiler, atividade física e diabetes. Vai ser bem especial. Siga a de Piauí para ver a programação do Novembro Azul. Dia 14, a gente te espera lá no Teresina Shopping, a partir das 16 horas, com muitos serviços. Um beijo grande para vocês. Até o próximo encontro.